Então, sejam bem-vindos, pessoal. Como eu falei nas outras semanas, essa aula aqui é a mais importante. Eu acabei não conseguindo dar ela em sala, mas eu enviei para vocês esse material. Mas eu vou fazer questão aqui de falar sobre ela de novo, porque ela de fato é a aula mais importante. E por mais que você tenha lido esse conteúdo que eu enviei, pode ficar faltando informações. Por quê? Esses assuntos que a gente está conversando aqui, eles são assuntos muito difíceis de ser compreendido se a gente não sair do condicionamento da nossa mente. Quando eu falo isso, é possível que você também não entenda o que eu estou falando. O que acontece é que tem uma programação na sua mente para você compreender as coisas, né? Então, por exemplo, um exemplo só. Aqui na tela está escrito a palavra ego. Você tem um mapa mental onde essa palavra ego tem um significado. Você já ouviu essa palavra antes. E quando você carrega esse significado, você vai fazer uma construção de um pensamento em função desse programa, desse condicionamento. Qual que é o problema? Que todo o nosso programa ele foi construído a partir de uma visão distorcida da realidade. E por essa razão, pela base da nossa fonte de informação ser distorcida, tudo mais que a gente for perceber na realidade vai estar contaminado com essa distorção. E o que acontece com isso? De fato, você vai ter uma visão distorcida. Se o seu mapa de informações está errado, a tua conclusão sobre qualquer coisa que passar por esse crivo de percepção da realidade vai estar contaminado também. Por isso que é um assunto muito difícil de falar e eu vou bater muito nessa tecla até que de fato as pessoas consigam compreender a mensagem que está sendo transmitida, tá? Então, vamos lá. Para que você possa aprender algo novo, você precisa dar espaço para que uma nova informação entre na sua mente, tá? Você deve fazer mais perguntas do que afirmações. Então, quando você entrar em contato com um conhecimento novo, faça perguntas, questione. E aí você vai crescer dentro desse aprendizado, tá? Vamos falar sobre o ego. E aqui, quero que você entenda, a organização desse conteúdo é minha. Está escrito aqui, ó, Bruno Castro. Mas a informação não fui eu que criei, eu só estou transmitindo um conhecimento. E se você quiser ir na fonte desse conhecimento, quem escreveu sobre isso foi o Eckhart Tolle, tá? Depois eu escrevo o nome para vocês aí, tá? Ele escreveu um livro chamado O Poder do Agora, O Poder do Silêncio, são outros. Ele escreveu 3 ou 4 livros e uma nova esqueci o nome do livro, uma nova alguma coisa assim, um novo mundo, uma nova forma de pensar o mundo, né, e a realidade. E o Eckhart Tolle também não inventou esse assunto, ele só descreveu e escreveu sobre o assunto que outras pessoas já trabalharam antes. Quero que você entenda uma coisa, nada é criado novo aqui, tudo já foi criado, tá? Nós apenas descobrimos e revelamos a criação. Então, nós, como seres humanos, nós organizamos algumas coisas e escrevo sobre isso, falo sobre aquilo, estou organizando informações, mas nada foi criado por nós de fato. A informação está aqui aberta para todos, tá? E é exatamente por conta desse condicionamento que nós recebemos que nós não conseguimos compreender como a realidade funciona. Tá? E isso aqui eu quero que você entenda que é libertador. Eu entendo que quando você está vendo um vídeo também, você fica muito apegado à minha forma de falar, a minha imagem, a minha forma de explicar. Esquece isso, pega só a mensagem. Esquece a maneira como eu falo, esquece a forma como eu falo, pega a mensagem. Se você for inteligente, você vai pegar a mensagem e vai
abrir a sua mente, vai crescer consciencialmente, tá? Esse assunto aqui ele vai te desbloquear em 100% das coisas que você faz, se você compreender isso aqui que eu estou dizendo aqui. E de fato, essa é a aula mais importante, e a única coisa que importa aqui é essa aula. Se você entender isso aqui, você nem precisa mais participar das outras, tá? Porque é só você aplicar isso aqui em qualquer coisa que você vai crescer. Vamos lá. Então, o que é o ego? Tá? E como eu falei, você já tem alguma informação sobre isso, esqueça isso e abra sua mente para compreender esse tema de uma nova perspectiva. É uma construção mental que se baseia na identificação excessiva com os pensamentos, emoções, papéis sociais e experiências passadas. A gente vai analisar cada um desses conceitos com profundidade. Então vamos lá. Ó. É uma construção mental, ou seja, é um conjunto de informações que está no seu plano mental. Tá? Por que a gente vai analisar dessa forma? Para ficar mais fácil de você entender. De fato, a mente e o corpo é uma coisa só. Mas isso poucas pessoas conseguem entender também. Então vamos separar. Aqui está o corpo. Aí você vai falar assim, aonde está a mente? A mente está aqui. Não, a mente não está aqui. Essa é a construção mental que foi imposta para você. A mente, ela não é palpável. A mente, ela é perceptível. Assim como o vento não é palpável, ou o ar não é palpável, mas ele é perceptível. O calor não é palpável, mas é perceptível. Então, tem elementos na criação e na natureza das coisas que são perceptíveis, mas não são palpáveis. Tá? Essa mentalidade materialista, que é o fundamento da maioria de nós, que faz com que a gente não consiga perceber a realidade como ela é, porque a gente está obcecado por aquilo que a gente pode tocar e ver. Então, quando a gente está falando de uma construção mental, a gente está falando de um plano da existência, de um corpo de informações que não é material, ou não tem esse tipo de materialidade que nós estamos acostumados, chamado matéria física, átomos, ok? Ele tem uma outra natureza material, tá? Então a mente não fica aqui. O que fica aqui é a nossa cabeça. E o que fica aqui dentro da nossa cabeça é um negócio chamado cérebro. E esse cérebro é o que faz as sinapses de informações, tá? Mas a sua mente, ela não fica aqui. E aí você está esperando eu te falar onde fica a sua mente, e nós já falamos isso em aula, mas eu não posso dizer para você onde fica a sua mente. Você tem que investigar e questionar onde está a minha mente. Se isso aqui não é minha mente, o que é minha mente então? A construção mental que se baseia na identificação, essa palavra aqui ela é chave, identificação. O que acontece aqui é que tudo o quanto você está identificado está errado. Você aprendeu a se identificar, se auto-identificar, a sua autoimagem está distorcida, está contaminada por esse condicionamento de construção que foi criado e foi aceito por você, porque você nunca questionou isso. Essa palavra aqui, a sua identificação, ela está contaminada ou ela foi colocada para você de uma forma errada e você aceitou isso como uma verdade. E é por isso que é a razão dos seus sofrimentos. Todos os sofrimentos que você tem está fundamentado nessa distorção de identificação. Você se identifica excessivamente com os pensamentos, emoções, papéis sociais e experiências passadas. Se você entender isso aqui, você vai se libertar. Essa é o assunto mais importante da sua vida. Se você compreender isso aqui, 100% dos seus problemas acabaram. Porque você vai entender que não existe problema. É só a perspectiva da sua visão sobre a realidade, a sua percepção da realidade está errada. Você está vendo a realidade de uma forma irreal.
Tá? Por quê? Porque essa construção mental que foi baseada na identificação excessiva com pensamentos, emoções, papéis sociais e experiências passadas está equivocada. Então você vai falar assim, tudo que eu penso, todas as minhas emoções, os meus papéis sociais e as minhas experiências passadas são irreais. Sim, são irreais. O fato de ser irreal não significa que ela não aconteceu. Todas elas aconteceram. Os seus pensamentos, eles existem. Só que a base deles para ficar mais fácil para a gente entender. Tá vendo o meu óculos? É como se todo o meu óculos estivesse embaçado e manchado e eu estou vendo a realidade dessa forma. Quando eu pego um aparato e limpo o meu óculos, limpo as lentes dele, deixo ele translúcida, eu passo a enxergar a realidade como ela é. Isso significa que você precisa limpar a sua visão. Você precisa limpar os seus pensamentos, limpar as suas emoções, limpar os papéis sociais e experiências passadas. Você precisa transformar todo esse conjunto de informações que você carrega com você, tirar toda a sujeira deles e transformar eles, deixando eles translúcidos. E então você vai ver então a realidade como ela de fato é. Isso é muito difícil, porque ninguém nunca te ensinou isso. Mas é simples. Basta você aprender a dissociar aquilo que você é de fato com essa função que está limitada a esse momento da sua existência como ser humano, que se chama ego. Então, o seu ego ele é formado pela construção mental baseado na identificação excessiva dos pensamentos, das emoções, dos papéis sociais e das experiências passadas. Seja nessa vida ou em qualquer outra vida, se você tem pensamento reencarnacionista, não importa se você é reencarnacionista ou não. O que importa é que você precisa aprender a dissociar aquilo que você é. Então você deve estar se perguntando, tudo bem, já entendi o que é o ego. O ego é essa construção mental que é excessiva dos pensamentos, emoções, papéis sociais e experiências passadas. Então o que sou eu? Se eu não sou o ego, o que sou eu? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Essa é a pergunta que vai tirar você do seu lugar de sofrimento, do seu lugar de não identificação com a sua realidade. Faz uma inspiração profunda. Expira e relaxa. Sim, esse assunto ele é muito complicado, porque para uma mente que está completamente calcificada, ele vai falar assim, pô, o cara está falando a maior besteira do mundo, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque a pessoa está completamente identificada com os planos que ela acredita, com as crenças que formam o sistema de pensamentos dela. Porém, ninguém nunca contou para você que isso é mentira, que não é assim que funciona a realidade. A realidade funciona de uma outra maneira. Se você for inteligente, você vai deixar o seu orgulho de lado, vai deixar a sua sabedoria de lado, vai deixar aquilo que você sabe de lado para compreender a existência como ela é. E você não precisa acreditar em mim, porque isso que eu estou transmitindo para vocês, esse conhecimento, ele não funciona se você acreditar em mim, porque vai ser só mais uma crença que você vai colocar dentro do seu banco de dados, dentro da sua memória. Você tem que confrontar o que eu estou falando com a realidade. Você tem que pegar o que eu estou te falando e experimentar. Você imagina que você é o cientista da sua própria existência. Você pega os conceitos, você pega a filosofia, você pega essas práticas e coloca em ação, na sua própria percepção. E aí você vai comprovar por si mesmo se o que está sendo transmitido faz sentido ou não faz sentido. Ok? Se você não transformar esse conhecimento que está sendo transmitido em uma ação, em um experimento na sua percepção de mundo, de realidade, ele não serve para nada. Vai ser só mais uma informação que vai passar pela sua mente, tá bom? Então, já entendemos que o ego ele é a construção mental que se baseia na identificação excessiva com os pensamentos, emoções, papéis sociais, experiências passadas. Então você se pergunta, o que sou eu então se não sou o ego?
Você ainda não consegue perceber o que você é porque você está preso. Você está aprisionado nesse lugar da existência que é o seu conjunto de pensamentos. E você não consegue sair dele. As suas emoções que você sente, os papéis sociais que você representa e as experiências que você teve. Você está preso nisso. Por você estar preso nisso, você não consegue enxergar nada mais, nada além disso. Então o que você tem que fazer é perguntar o que tem além disso. O que está além dos meus pensamentos? O que está além das minhas emoções? O que está além das minhas experiências passadas e dos papéis, sejam eles quaisquer que sejam, que eu represento dentro do meio, do mundo, da sociedade? O que está além disso? É isso que você tem que investigar. Existem N maneiras de fazer isso, mas a maneira mais eficaz, a forma mais fácil, mais rápida, que você vai ter o resultado mais rápido, é através da meditação. Porque na meditação você silencia a tua mente. Mas veja bem, você não silencia a sua mente porque você quer que ela silencie. Porque você aplica algumas técnicas que são indiretas à mente. Porque é assim que se comanda a mente de forma indireta. Se você tentar controlar a sua mente de forma direta, você não vai conseguir. Você só vai amplificar o seu barulho interior mental. E todo o seu sofrimento só existe por conta dessa desorganização mental. Ninguém nunca te ensinou a organizar isso. E na verdade você nem precisa organizar, você só precisa deixar ela ser o que ela é. Por você não entender como a sua mente funciona, você fica preso nela, como se fosse o fundo de um poço e não encontra saída. Só que a saída é parar de se movimentar, é parar de lutar, é parar de resistir, é não tentar calar ela de forma opressiva, de forma direta. Existem outras formas, que são técnicas de meditação específicas, para que a tua mente flua da forma como ela tem que fluir, natural. Tem um negócio que eu vou ensinar para você aqui, que se chama assim, dentro de alguns sistemas de meditação, vamos lembrar que quando a gente fala a palavra meditação, meditação pode significar qualquer coisa, mas existem alguns caminhos que dão mais certo que outros. Tá? Quando você passa a observar a sua mente, é uma técnica que é ensinada em alguns sistemas de meditação, quando você passa a observar a mente, assim como eu estou observando a câmera que está filmando o meu rosto, eu estou observando ela, e quando eu começo a observar esse objeto, esse alvo, tá? Sem querer modificá-lo, sem querer transformá-lo, sem querer dar nome para ele, embora eu já tenha dado nome de câmera, mas eu esqueço isso, eu só observo ele, sem me relacionar de forma direta com ele, simplesmente me mantenho passivo a esse objeto, em silêncio, sem nenhum movimento da minha mente, simplesmente concentrado nele, e observo ele sem querer fazer qualquer mudança. Esse é o estado passivo da nossa mente, onde a gente se torna o observador do objeto observado. Por que isso é importante? Quando você passa a ser o observador do objeto observado, ele não tem mais poder sobre você, porque você se desconecta dele. A mesma coisa com a nossa mente. Quando você passa a observar o objeto, que é a mente, ok? O que é a mente? É os pensamentos, emoções, papéis sociais, experiências passadas, conjunto de crenças. Tudo isso é a sua mente. Quando você a observa, sem interagir com ela, apenas observando como uma entidade fora de você, você começa a se separar dela. Quando você começa a se separar da sua mente, você começa a observá-la como ela é. E não mais cria essa palavra que nós chamamos de identificação. O único problema que lhe causa problema é a identificação. Você se identifica com aquilo que está causando problema, então você acha que aquilo é um problema. Tá dando para entender? Então, numa meditação, num exercício de meditação, você pode parar por 2 minutos.
Você bota lá um timer no seu celular por 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Quanto menor o tempo, mais fácil, porque você nunca treinou isso. O ideal é que você comece com pouco. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos. E aos poucos você vai aumentando, porque você não vai suportar. Você não aguenta, você não suporta ficar observando a própria mente. E existem razões lógicas para isso. Você não quer enfrentar aquele conjunto de informações que estão fluindo pela tua mente. Então por isso que você está fugindo o tempo todo. Você está sempre buscando uma distração. E essas distrações são as atividades que a gente faz na nossa vida. Mas principalmente as que você tem no seu momento livre. Principalmente relacionadas à televisão, YouTube, internet, redes sociais. Tudo isso pega a tua atenção e coloca fora de você mesmo. Tá? Então você está sempre se auto-identificando e criando um ciclo vicioso que te mantém preso dentro dessa engrenagem chamada ego e não consegue sair disso. Você só vai conseguir sair disso quando você compreender isso que está sendo transmitido aqui nessa aula. Tá bom? Então vamos lá. O ego, então, é essa construção mental que cria a realidade. Tá? Então a tua realidade, seja ela onde quer que você esteja, agora, ela foi criada por você mesmo, pelos padrões de pensamentos, emoções, papéis sociais, experiências passadas que você teve, e isso está criando a sua realidade. Se você conseguir compreender isso aqui, você vai dar um salto quântico na sua existência que não tem quem mensurar, nem eu posso mensurar. Por quê? Você vai sair de um lugar de prisão para começar a caminhar em liberdade. Tá? Vamos lá. Próximo. O ego é uma voz interior incessante que cria narrativas sobre quem somos, nossas realizações, nossas preocupações e nossos desejos. Você imagina, eu diria mais, o ego não é uma voz interior. O ego é 1 bilhão de vozes interiores que tem na sua mente nesse momento, que fica trazendo essas narrativas, ou melhor, fica criando narrativas sobre quem você é, sobre as suas realizações, sobre as suas preocupações e sobre os seus desejos. Nesse momento, não é você quem governa a sua vida. Você é governado pelo seu sistema de crenças. Aprende isso e você vai então começar a governar a sua própria vida, a escolher os seus pensamentos, a escolher as suas emoções, de que forma que você vai se sentir em cada situação, em cada lugar. Você fala assim, isso não é possível. Isso não é possível porque não faz parte da sua realidade. Você aprendeu que isso não é possível. Você aprendeu a ser refém. Você é um escravo da sua própria mente. Porque você não aprendeu ainda a manipular a sua mente. Essa é a informação mais poderosa que existe no planeta. Se você entender isso, isso vai te libertar de tudo. Porque se você dominar a sua mente, você domina qualquer coisa. E esqueça a vida dos outros. Preste atenção na sua vida. A única vida que importa é a sua vida. Porque quando você se libertar, você vai estar libertando as outras pessoas. Pare de olhar para fora e comece a olhar para você. A vida dos outros não é da sua conta. A única coisa que você tem que fazer é cuidar da sua própria vida. Para de cuidar da vida dos outros. Quando você para de cuidar da vida dos outros, você tem tempo para utilizar, para cuidar da sua própria vida. E quando você cuida da sua própria vida, você se liberta. Quando você se liberta, naturalmente, sem forçação de barra, você ajuda os outros a se libertarem. Mas para isso, você precisa se libertar primeiro. Ok? Então o ego é 1 milhão de vozes dentro da sua mente, fazendo um monte de barulho incessantemente, criando narrativas sobre quem você é, sobre as suas realizações, sobre as suas preocupações e sobre os seus desejos. E você não sabe lidar com isso, e por não saber lidar com isso, você cria um montão de problemas, achando que está imerso dentro desses problemas, quando na verdade nenhum desses problemas existem. Somente a ideia desses problemas existem, ok?
Ele tende a reforçar uma noção separada e limitada de identidade, levando à ilusão da existência separada e ao sofrimento resultante. Vamos trocar a palavra ele por ego. Então, o ego tende a reforçar uma noção separada e limitada da sua identidade, levando à ilusão, a uma conclusão ilusória de que a existência é separada, que tudo está separado e que o sofrimento que você tem como resultado. Então, o sofrimento que você tem, ele é uma visão distorcida, ilusória da identidade que foi criada pelo seu ego, que está contaminado por um sistema condicionado de informações, e então ele reforça o tempo todo essa criação dele. Por isso que as pessoas estão sempre em sofrimento. E quando eu falo as pessoas, é você está em constante sofrimento. E você não consegue sair disso porque você não entende como esse universo funciona. Se você então passa a entender como o universo funciona, como a sua mente funciona, a sua mente é um microverso, um micro-universo. Certo? O microcosmos. O macro é tudo. O micro é você aqui que se vê separado. A tua mente é um pingo. É menos que um pingo. É do tamanho que a gente nem pode mensurar perto da existência. E você está acreditando que você é isso. Tá? Então, essa experiência que nós vivemos, que é limitada pela construção do ego, ela cria uma ilusão de quem nós somos. E aí está se perguntando, sim, eu já entendi isso, o que nós somos? E eu te volto a perguntar, o que nós somos? Você tem que investigar isso, você tem que chegar a essa conclusão por você. Qualquer coisa que eu fale para você aqui vai levar você a uma contaminação daquilo do que você é. Você tem que ser uma autodescoberta. Por isso que esse caminho se chama autoconhecimento. Dentro do autoconhecimento, a gente tem uma prática chamada autoinquirimento. O autoinquirimento é a técnica de você se auto-questionar, de você auto-buscar a sua essência. Então, você vai fazer o contrário do que você foi ensinado. O contrário do que te ensinaram, que é ir para o mundo. Você tem que ir para dentro. No mundo, você só desfruta e usufrui. Você quer descobrir quem é você, você tem que mergulhar para dentro. Você tem que investigar a tua mente. Por que eu penso assim? De onde vêm os meus pensamentos? Por que eu nasci nesse lugar? Por que eu tenho essa família? Por que isso? Por que... Faça porquês. Esqueça de dar conclusões. Os grandes sábios, eles fazem perguntas, eles não dão respostas. Aprenda esse código e destrave a sua mente. Questione por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. E você vai encontrar a resposta dentro de você. Esses porquês servem para limpar as sujeiras e as contaminações da nossa visão. A visão física? Não, a visão interior, a visão espiritual de quem você é. E quando eu falo espiritual, não tem nada a ver com o que você entende como espiritualidade. Absolutamente nada a ver. Tem nada a ver com religião, nada a ver com os conceitos que nós criamos aqui no planeta Terra de espiritualidade. Nada a ver. Espiritual é a única coisa que você é. Mas não tem nada a ver com as formas e criações mentais que nós temos. Está além disso. Você tem que se perguntar sempre o que está além. Tá, eu acredito nisso. Tá, então o que está além disso? Eu acredito nessa coisa. Tá, o que está além disso? Então você tem que ir além. Se você não quebrar isso, você continua o tempo todo reforçando essa noção da sua consciência limitada. Tá? Quer transcender a consciência, tem que começar a auto-investigar quem de fato você é e sair desse lugar vicioso, esse ciclo que fica criando sofrimento na sua vida. Ok? 2. A origem do sofrimento. Vamos entender então qual que é a origem do sofrimento. Vamos lá. A origem do sofrimento está enraizada na identificação com o ego. Então você já entendeu o que é o ego.
O ego é tudo o que você acha que você é. É isso. Você tem que pegar o ego e jogar fora. Quando você joga fora o ego, você entende aquilo que você é. Ou melhor, você vê aquilo que você é. Tá? E aí eu, sim, estou confundindo sua cabeça, porque você nunca ouviu falar disso. E isso é extremamente revolucionário para o mundo que nós aprendemos. Nós aprendemos o mundo de uma cor e você vai descobrir que não é nenhuma dessas cores. Tá? São cores muito mais vibrantes, muito mais luminosas que você não pode ver agora, porque tem que limpar as máscaras que impedem você de enxergar a realidade como ela é. Então a origem do sofrimento está enraizada na identificação com o ego. Quando você tem um sofrimento, a gente faz o caminho contrário. Então você pega o resultado, que é o sofrimento, e aí você começa a descobrir o porquê que você está sofrendo e fazer o caminho inverso para ir lá na causa. Essa causa, ou melhor, todas as causas do sofrimento, eles vão chegar nessa conclusão, de que a identificação ela está errada. Você só sofre porque você compreende a realidade de uma forma distorcida. Se você ver e enxergar a realidade como ela é, não tem como sofrer, não existe sofrimento. Porque o sofrimento é uma criação fora da realidade. Ou melhor, é uma realidade criada, por isso ela é ilusória, então ela tenta trazer a realidade, mas ela não consegue, por isso ela cria o sofrimento. O sofrimento é uma tentativa de ver a realidade de uma forma que ela não é. Quando você tenta ver a realidade, as coisas como elas são, o sofrimento ele nem existe. Porque se você vê a realidade como ela é, você compreende ela. Se você compreende, não existe sofrimento. O sofrimento é a não compreensão de alguma coisa. Quando você não compreende, você não aceita e por isso isso causa sofrimento. Ok? Vamos avançar. Ao nos apegarmos às nossas identidades e aos conceitos de passado e futuro, nos desconectamos do momento presente, que é a única realidade verdadeira. Então, mais alguns conceitos aqui para a gente compreender. Ao nos apegarmos, quando nós temos apego a um tipo ou mais de identidades e aos conceitos de passado e futuro, nos desconectamos do momento presente, que é a única realidade verdadeira. Então, se você quer descobrir o que é real, ele está aqui e agora. Ele está presente aqui. A tua mente, ela está sempre no passado. A diferença entre passado e futuro é que o passado já aconteceu e o futuro, você pega esse passado e projeta ele para frente. Porque você não consegue prever algo que você não tem ideia, porque é desconhecido. Agora, você consegue criar um negócio chamado ansiedade, pegando informações do seu passado e projetando para um lugar que não existe. Isso se chama futuro. Ou seja, é um lugar que causa ansiedade, porque você não está vivendo no presente. É impossível viver no presente e ao mesmo tempo estar ansioso. Você sempre está ansioso, por isso a raiz da palavra, você anseia algo, porque isso ainda não aconteceu, mas na verdade, isso já aconteceu no seu passado. Percebe que o futuro que você imagina, ele é construído pelas informações que você tem no passado. Você não consegue construir um futuro que você não tem informação sobre ele. Como é que você vai construir uma imagem do futuro das quais você não poderia usar nenhuma informação que você tem na sua memória relacionada ao passado? Não dá, porque você não tem essa capacidade. Ou seja, o futuro é uma recriação do passado. Por que as pessoas passam anos e às vezes vidas sofrendo a mesma coisa? Porque ela não consegue mudar o presente. Porque ela está sempre vivendo no passado. Consegue entender isso? Se você tem resultados repetidos de sofrimento é porque você não consegue mudar o presente. Se você muda o presente, você vai mudar aquilo que nós chamamos de futuro. Se você não modifica as ações e o comportamento que você tem, os pensamentos, os sentimentos, as crenças, os sistemas todos,
mentais. Se você não modifica isso, suas emoções, o seu futuro vai ser uma repetição do seu passado. Aí você fala assim, tudo bem, eu quero repetir, tudo bem, então continua. Só que se isso lhe causa sofrimento, eu tenho certeza que você não quer repetir isso. Porque existe um ímpeto interno que quer acabar com o sofrimento, que isso serve para todos os seres humanos. Só que você só consegue fazer isso se você viver o presente. E viver o presente é estar concentrado aqui e agora. É esquecer o passado e esquecer o futuro. Viva agora. Faça agora. Tá? Mantenha a sua consciência no agora. Só que não é tão simples como eu estou falando, porque você não aprendeu a fazer isso. Ninguém nunca te ensinou a viver no agora. Na escola você aprendeu a fazer tudo, a viver, a aprender diversos temas, matérias que têm a sua devida importância para determinadas situações, para determinadas circunstâncias. Mas o mais importante ninguém nunca te ensinou, que é controlar e dominar a sua mente. Eu prefiro a palavra domínio do que controle, porque quem domina está acima do controle. Você tem domínio, você faz o que você quiser. O controle ainda é um domínio não perfeito. Então, dominar a arte da sua mente é a coisa mais importante agora, porque é ela que vai determinar como você pensa, como você se sente, que emoções você tem. E esse conjunto de informações é o que está criando a sua realidade. Agora você consegue entender por que é você que cria a própria realidade? Porque você tem esse conjunto de informações. E o que você faz com isso é o que determina a sua realidade. Se você hoje tem um resultado e você não gosta dele, você precisa mudar as informações que tem nele, nesse sistema. Enquanto você não modifica essas informações, você não muda a realidade. Então eu quero conquistar isso, isso e isso. Então você precisa mudar, entrar na frequência que constrói isso, isso e isso, e você vai ter no agora, que chama amanhã, chama agora também. Só que não é agora, vai ser amanhã, vai ser o futuro, mas no futuro vai ser agora. Quando você estiver no futuro, conquistando e tendo a vida dos seus sonhos, aquilo você vai chamar de agora. Mas você tem que fazer agora. Você tem que começar a criar, a preparar o terreno, adubar ele, fazer tudo que tem que ser feito para que ele possa ser, para que essa terra que você está construindo possa ser fértil e construir aquilo que você deseja e acompanhar os sistemas da natureza. Porque se nós estamos aqui permeados por essa criação e essa natureza, se a gente entender essas leis, a gente dá uns saltos quânticos e para de ficar lutando na vida. Você vai parar de lutar contra as coisas para ir com as coisas. Tudo está a seu favor, mas você está fazendo de tudo para ir contra elas, porque te ensinaram errado. E se você não aceitou ainda isso, você vai continuar criando barreiras, ok? Isso aqui não tem muito como fugir não, tem várias formas de explicar isso que eu estou explicando, mas é sempre a mesma coisa, tá? Se você ouvir da boca de outras pessoas, eles vão falar a mesma coisa, só que com outra linguagem, de outras formas. Porque cada pessoa entende de uma forma. Então, você vai se conectar com essa forma de transmissão, o outro de outra, e assim por vai. Mas todas as grandes mentes, as grandes pessoas que tiveram resultados satisfatórios em relação a si mesmo, dentro do autoconhecimento, eles estão falando a mesma coisa. Porque é assim que as coisas funcionam. Não é diferente. Tá? E por que é difícil de acreditar nisso? Porque a gente está tão enraizado, tão preso, tão apegado dentro dessas identidades que a gente criou, que a gente não consegue ver possibilidade de sair delas. Tá? Então a gente acha que a vida é desse jeito, que as coisas são assim e é assim que eu vou viver. Certo, as pessoas já fazem isso e vivem aprisionadas, vivem em sofrimento, nunca estão satisfeitos com nada. Por quê? Porque esse apego a essas identidades mantém elas presas dentro desse sistema. Enquanto você não desapegar de nada disso, de tudo isso, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E o seu crescimento ele pode ser exponencial se você entende isso e radicaliza, e muda tudo. Tá? Quanto mais ousado você for nessa mudança, mais rápido você cresce. Por quê? Mais rápido você abandona os velhos padrões que mantêm ainda você preso. Tá?
Dois exercícios para você: meditar e refletir sobre duas identidades poderosas, que é o corpo e a mente. Você não é o seu corpo e você não é a sua mente. Você não é esse corpo, que é um veículo da consciência, e você não é a mente, que são um conjunto de pensamentos, crenças, emoções, sentimentos. Você não é esse conjunto de informações. É só um monte de informações que chegou por atração até você e você os absorveu como seu. Mas eles não são seus. Isso não te pertence. Aquilo que te pertence é aquilo que já é com você. Aí você pergunta: o que já é comigo? Eu te pergunto: investigue. Você tem que descobrir por si mesmo. Não adianta eu falar, eu nem tenho como falar. Não tem palavras para descrever aquilo que você é. Você tem as mesmas qualidades do Criador. Mas esqueça os conceitos criados por humanos. Vá buscar na sua própria experiência, sem ligar a sua mente condicionada. Abra a sua mente condicionada, permaneça em silêncio, adote a postura do observador e você vai se auto-identificar com aquilo que você é, sem criar nenhum julgamento, sem criar nenhuma análise, sem criar nenhuma comparação, porque o que você é incomparável, inominável, indescritível. Aquilo que você é não pode ser dito, não pode ser compreendido por uma mente que está calcificada, que está fechada e limitada dentro de um processo pequeno sobre si mesmo. Entende? Então, aqui, desapegue das suas identidades passadas, desapegue de sentimento, de pensamento, de crença, de tudo aquilo que já disseram para você, principalmente vindos de pai, mãe, tios, família, professor, padre, pastor, pai de santo, não importa, qualquer líder religioso ou qualquer tipo de líder que você já teve na sua vida, honra eles, respeita eles como eles são, mas desapega, quebra o vínculo de compreensão da realidade que você tem com eles, porque aquilo é a experiência deles, que provavelmente também está condicionada, provavelmente não, 100% condicionada. Se você quer sair disso, se você quer libertar eles, liberte a si mesmo. Liberte a sua mente desse lugar de condicionamento mental. Essa é a aula mais importante. Se você entender isso, você não precisa entender mais nada. Você já compreendeu a realidade, como ela funciona. Tá? Então, desapegue das identidades, dos conceitos de passado e de futuro, viva o presente. Adote a postura de observador. E eu não estou falando de vida prática, aqui nós estamos falando sobre filosofia existencial. Isso aqui para você fazer aos poucos, ok? Não é para você sentar no meio do monte lá e ficar em silêncio. Você vai fazer a sua vida prática, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua casa, da sua família, ótimo. Mas comece a incorporar uma mentalidade diferente que aos poucos você vai transformar a sua realidade. Tá? Não é para você abandonar tudo não e ficar sentado no monte meditando. Faça isso nos seus momentos livres. E se você acha que você não tem momentos livres, crie os momentos livres para que você comece então a compreender essa existência de uma outra perspectiva. Tá? Dessa maneira você vai se você continuar apegado ao ego, você se mantém desconectado do momento presente, ou seja, desconectado da sua essência, desconectado da sua identidade real, tá? Que você ainda não descobriu, porque se tivesse descobrido não estaria em sofrimento. Não tem como se identificar com o que você é e continuar em sofrimento. Uma coisa não tem frequência da outra. Ou você está aqui na frequência da liberdade, ou você está na frequência do aprisionamento. Não tem como você viver nas duas frequências, ok? Então, se você ainda tem sofrimento, se tem causas que lhe causam sofrimento, é porque você precisa compreender essa realidade interior através da meditação, tá? É a maneira mais fácil, mais eficaz e sem criar novas histórias e narrativas sobre isso ou sobre aquilo. Esqueça os conceitos, vá além dos conceitos, vai além das histórias, vai além das tradições, das religiões, vai além de tudo que lhe ensinaram. Esqueça isso e permaneça naquilo que você é. Isso já está com você, é só que você não percebe isso. Você coloca um monte de coisa em cima e você acha que você é tudo isso. Ok? A realidade única está aqui agora, no momento presente. Sempre esteve, sempre estará, porque só existe esse tempo, chamado agora. Essa desconexão cria um senso de falta e insatisfação
gerando uma busca incessante por completude e felicidade externa, o que inevitavelmente leva ao sofrimento, tá? Então, o ego, ele causa a identificação que nós temos com o ego, com os nossos pensamentos, com as emoções, com os sentimentos, com o sistema de crenças, com a imagem que você vê no espelho, tudo isso, toda essa construção egóica, tá? Do personagem aqui que habita o planeta Terra, se você tiver identificado excessivamente com isso, isso cria uma desconexão tão forte que cria um senso de falta e insatisfação que faz com que você vá ao mundo externo buscar essa completude e felicidade, quando que você já é completo e feliz. Compreende? Você já é agora completo e feliz. Nada te falta. Nada te falta. Nunca te faltou e nunca faltará. Você tem tudo aqui agora. Você só não vive isso porque você acredita na falta. Sua mente ainda está parada, estagnada dentro daquele sistema de pensamento limitado que te coloca em um lugar de escassez. Você é a criação. E se você é a imagem e semelhança da criação, você carrega dentro de si tudo o que você precisa para a sua vida e para tudo mais que você quiser. Você já tem tudo aqui agora. Só que você não aceita isso. E por não aceitar isso, você vive em uma condição de escassez, sempre buscando fora de si uma completude em todas as áreas da sua vida, seja ela pessoal, profissional, amorosa, familiar, todas as áreas da sua vida são corrompidas, porque lembra, se o mapa está errado, se o mapa que você criou na sua mente está errado, todas as outras coisas vão estar erradas. Se você corrige uma única coisa, que é girar a bússola para o norte verdadeiro, né? Não tem isso na bússola? Tem o norte magnético e o norte verdadeiro. Se você girar a sua bússola, consertar ela e girar e o ponteiro dela virar para o norte verdadeiro, você alinha tudo. Você está vendo que é simples? Você não precisa ter muitos trabalhos, é só limpar o óculos, corrigir a visão, que então tudo começa a se transformar. É mais fácil do que a gente imagina. Ok? Então, quando você volta para essa conexão, você sai do sofrimento. Tá? O sofrimento é uma condição temporária de alguém que está num lugar de não compreensão da realidade, de não conexão com o seu eu interior, com o seu eu superior, ou com o cosmos, ou com o universo, ou com Deus, ou com qualquer nome que você queira dar, mas fuja dos nomes. Tente compreender essa existência além dos seus significados que os homens criaram, porque isso causa confusão. Toda a confusão que nós temos, ela é reforçada através das histórias e narrativas que são contadas a partir das perspectivas condicionadas da mente. Se você não sai disso, se você não se torna um observador passivo disso tudo, você não consegue sair. Porque você vai falar assim, foi assim que eu aprendi e é assim que é. Não, não é. Tá? Então vai ser uma briga eterna entre você e você mesmo. Só que você não sabe que você está brigando com você mesmo porque você acredita que tem forças externas a você fazendo com que você se perca. Quando na verdade é você mesmo e só existe você. Na verdade nem existe dois, só existe um. Não tem nem eu nem você, só existe o que existe. Ok? É bem complexo, bem abstrato, uma coisa que isso aqui que a gente está trabalhando ele foge muito assim, daquilo que a gente aprendeu. Então por isso que muitos de vocês talvez até saíram da aula, não suportaram, não vão suportar ouvir isso, tá? Justamente por conta, o quanto mais profundo você está ignorante da realidade, mais difícil para você vai ser. Mas quanto mais você resiste, menos você cresce. Então quanto mais rápido você entender que você precisa quebrar de uma vez por todas esses conceitos que foram criados pela sua mente, de que você é isso, você é aquilo, o mundo é assim, o mundo é assado, não sei o que, não sei o que lá, não esquece isso tudo. Joga isso tudo no lixo. Todos os conceitos, todas as filosofias, e isso que eu estou te ensinando, você vai pegar, aplicar e depois joga no lixo. Por quê? Porque você tem que esquecer isso aqui também. Quando você entra no momento presente, você sai desse lugar de análise. Não tem mais o que analisar. Isso aqui é só um método, uma forma para a gente tentar
uma tentativa, uma possibilidade de conseguir ver algo além desse condicionamento, que é muito difícil sair, mas é possível. Tá? É a única coisa que é importante, porque o resto é só bônus da existência, tá bom? Então vamos lá, passando 3, a negação do presente. A negação do presente ocorre quando estamos mentalmente presos no passado ou preocupados com o futuro, negligenciando o momento presente. Então, vem para o presente. Técnica para você voltar para o presente. Respira. Solta. Respirar de forma consciente te mantém no momento presente. Não dá para respirar de forma consciente e, ao mesmo tempo, pensar em outras coisas. Ou você pensa, ou você respira. Agora, entenda uma coisa. Não é para você passar 24 horas por dia respirando de forma intencional. O seu sistema de respiração autônomo. Ou seja, ele foi criado para que você não precise se preocupar com ele, mas uma técnica de manter a sua consciência no momento presente é respirar de forma consciente. Ok? Então, quando você respira de forma consciente, você ancora a sua atenção no momento presente e não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí você fala assim, não, eu estou respirando e estou pensando em outras coisas. Existe uma sobreposição de tarefas na sua mente. Tá? Isso é verdade, você consegue sobrepor tarefas. Mas a mais importante é a que vai te conectar com o momento presente. Se você está respirando de forma consciente, mas ao mesmo tempo já está pensando em outras coisas, como coisas do passado, você já saiu do momento, você já dividiu a atenção do momento presente. E isso é o que causa sofrimento. Okay? Qualquer conexão que você faça com o momento passado vai te gerar sofrimento, porque você sai do seu estado de consciência presente. Okay? E quando uma pessoa fala assim, estou sofrendo no presente, ela não está sofrendo porque ela está vivendo o presente, ela só está sofrendo porque ela está vivendo o passado no presente. Você pega algo que já aconteceu, que te causou sofrimento, você traz para o momento presente e continua realimentando aquilo emocionalmente. Então você não consegue sair disso. É difícil. Até você descobrir que você tem poder sobre escolha, demora um pouco. Existem outras técnicas para isso. Ao longo aqui dos nossos estudos, a gente vai aprendendo técnicas novas. Além de você inspirar e expirar de forma consciente para se manter presente, tem uma outra prática que é mais eficaz ainda, que é só observar a respiração. Entende? O seu corpo é autônomo, ele respira sozinho. Então, não manipula, só observa a sua respiração. Isso é outra técnica. Por quê? Porque é mais difícil ainda. Porque quando eu falo para você, observe a respiração, você naturalmente, você pode testar, você vai começar a manipular a respiração. Porque você nunca treinou. Gente, é só treinamento isso. Treinamento. Isso é uma prática mecânica. Se você passa a observar a sua respiração, isso ancora a sua atenção no presente. Mas até você conseguir de fato só observar e não manipular a sua respiração, leva algum tempo de prática. Quanto mais você fizer, mais rápido você vai ficar bom nisso. Tá? Então vamos lá. A negação do presente ocorre quando estamos mentalmente presos no passado ou preocupados com o futuro. Lembra, o futuro não existe, é só uma preocupação que você pegou do passado e jogou lá na frente. Tá? Se você quer que um futuro brilhante aconteça, deixe que ele aconteça. Não é preciso preparar. Viva só o presente. Se você viver seu presente de forma íntegra, teu futuro será brilhante. Não tem como dar errado. Não tem como ser diferente. Agora, se você alimenta o seu presente com preocupação, com ansiedade, com julgamento, com tristeza, com depressão, com qualquer outro sentimento, você vai criar um futuro igual. Lembra, o resultado que eu tenho hoje é o conjunto de escolhas que eu faço no presente que se passou. Naqueles momentos presentes passados, que é o meu passado, eu fiz escolhas. E eu continuo fazendo escolhas agora, que é esse presente agora. Então o presente do futuro, que vai ser amanhã, depois, ele vai ser o resultado das escolhas que eu estou fazendo aqui agora.
Essa é a nova ciência. A ciência de dominar a sua mente e de entender como as energias fluem no universo. Só existe aqui e agora. O que você... É mais fácil do que você imagina. O que você escolher agora? Como você quer se sentir agora? Ah, mas estou me sentindo mal. Então aprenda a se sentir bem. É você que cria. Crie agora um sentimento bom. Se você está se sentindo mal, é porque provavelmente você pegou aquelas coisas do passado que está trazendo para agora. Esquece, o passado já foi, esquece isso. Desapega, deixa isso para lá. Joga fora. E veja bem, esquecer é diferente de ignorar. Eu não estou pedindo para você negar o que passou. Aceite aquilo que passou. Foi assim porque foi o melhor que você conseguiu fazer, foi o melhor que aquelas pessoas conseguiram fazer, foi o melhor que toda aquela circunstância e situação podia. Agora, hoje, o que você faz agora? É isso que importa, porque é isso que você faz agora que vai determinar o que vai acontecer lá na frente. Então, você nutre agora como você gostaria que fosse. Viva agora como da melhor forma que você puder. Então, o seu futuro vai ser brilhante. Ok? O que você determina agora vai ser uma repetição do que você determinaria depois, ou o que você determinará depois. Entende? O pensamento e o sentimento é o que está criando o movimento de energia no universo. Esse negócio que as pessoas falam, né, de pensamento positivo, isso ajuda até determinado ponto, porque também tem uma limitação. Porque não é só isso. Vale mais você estar consciente e presente do que ficar fazendo pensamento positivo. Esteja consciente e presente aqui e agora. É a única coisa que importa, é isso. E eu sei que é muito curioso falar assim, não, eu estou presente, eu estou consciente, mas em que nível? O melhor nível de consciência e presença é aquele que não trazemos julgamentos, não trazemos o passado para o presente. Deixa o passado para lá, já foi, já aconteceu. O que eu posso fazer agora? De que forma eu quero fazer o agora? E você tem escolhas. Eu vi esses dias uma mulher na internet, não sei quem, foi falando que você faria se você ganhasse $1 milhão? Eu te dou, agora, te dou, eu escrevi no Pix para você, $1 milhão na sua conta. Como é que você se sentiria? Mais feliz? O que você faria? Aí cada pessoa foi falando, eu faria um investimento, eu faria uma viagem, eu me mudaria da onde eu estou agora. Começaram a criar um monte de ideias, porque todos nós já pensamos nisso, né? Ótimo, então vamos fazer o seguinte, $1 milhão é pouco, vou te dar $10 milhões. Isso mudaria mais ou continuaria a mesma coisa? Uns falavam assim, de $1 milhão para 10 milhões, acho que não mudaria tanto, né? Porque aí já estaria com muito dinheiro, né? Continuaria feliz e tal, faria isso, faria aquilo. Aí foram criando mais ideias. Aí ela falou assim, só que tem um negócio. Fazer o seguinte, eu vou te dar os $10 milhões, só que no dia seguinte você não acorda. Vocês ainda continuariam querendo uns $10 milhões? Eu pergunto para você, o que vale mais? Todo o dinheiro que possa existir nesse mundo ou acordar de manhã, na manhã seguinte? E eu tenho certeza da sua resposta. Porque não há dúvida de que a vida é o bem maior que nós temos. Então viva o agora. Viva o presente com o que você tem. Construa o teu presente com os recursos que você tem agora. E quando você começa a fazer isso de forma íntegra, consciente e presente, saindo das memórias do passado, você começa a criar uma vida abundante, porque você é abundante por natureza. Você é próspero por natureza. E de verdade, não vai mais importar se você tem 1 bilhão, 2 bilhões, 30 bilhões. Não importa. Porque você está aqui presente, aqui e agora. Quando você está presente, você se conecta com o teu propósito de vida. E quando você se conecta com o teu propósito, é a única coisa que importa. Porque naturalmente tudo acontece para você. Não tem mais sofrimento. O sofrimento é um lugar
de escassez, é um lugar de falta, é um lugar de não ter. Só que esse lugar é irreal, ele não existe, porque você faz uma projeção no mundo que não é real. Você já tem tudo, você já é próspero, você já é amoroso, você tem todo o amor, você já é amado, você não precisa procurar o amor afora. Entende? Então, negar o presente acontece para manter você preso no passado e preocupado com o futuro, negligenciando então esse momento presente. Não viver o presente vai continuar te mantendo preso no passado e criando sempre agora irreais, que não tem a ver com a verdade. Ok? É no agora que encontramos a verdadeira paz e alegria, mas nossa tendência natural é resistir ao presente, seja por meio de arrependimentos, ressentimentos ou expectativas ansiosas. Essa negação do presente perpetua o ciclo de sofrimento, ou seja, a não aceitação do momento presente mantém a gente preso nesse lugar chamado sofrimento. E quanto mais profundo a gente vai nesse sofrimento, mais difícil fica de sair. Ok? Então a gente precisa que alguém venha nos dar um chacoalhão e falar, meu, viva o presente, viva aqui e agora. E aí você está ouvindo eu falar isso, mas fala assim, pô, mas eu não sei viver o presente, como eu vivo o presente? Já estou te dando algumas dicas. Preste atenção nas coisas que você está fazendo. Traga a sua atenção para o que você faz nesse momento. Sai do passado, o passado já passou. Para que ficar revivendo o passado sendo que já aconteceu? Viva o agora. E é muito difícil isso, porque a gente não aprendeu a viver o agora. Você fala assim, eu estou tentando, eu acho que estou vivendo agora. Se você quiser ter certeza ou não se está vivendo agora, é os sentimentos e pensamentos que você carrega em si. Se esses pensamentos e sentimentos refletem o passado, você não está vivendo agora. Você está vivendo o passado. Fala, eu quero viver agora. Eu estou aqui falando com você, eu estou aqui 100% falando com você, é isso que está acontecendo aqui. Eu não estou pensando o que vai acontecer amanhã, o que aconteceu ontem. Não, eu estou pensando aqui agora. É isso que eu estou fazendo. E a única coisa que importa é isso. Faça o que tem que ser feito hoje. Essa é uma grande dica, um grande código de pessoas que vivem no presente. Faça o que tem que ser feito agora. Tem um monte de coisa aqui. Faz uma lista aí. Você precisava fazer uma lista das coisas que está pendente, que você precisava fazer. Faça agora. Resolve a tua lista de pendências e aí você vai viver plenamente no agora. Ok? 4. A busca pela felicidade futura. A sociedade moderna nos condiciona a acreditar que a felicidade e o contentamento estão sempre no futuro, vinculados a objetivos e conquistas internos. Você já entendeu intelectualmente de que isso não é possível, mas você continua repetindo padrões que mantêm você fazendo isso. Então, você já entendeu, tem que modificar os padrões, tem que modificar as crenças, tem que modificar os pensamentos, tem que modificar os sentimentos, tem que modificar as emoções, para então começar a criar uma vida de presente, sem estar vinculado ao passado e ao futuro, sempre querendo buscar a felicidade onde ela não existe. É o tempo todo isso. As pessoas estão buscando a felicidade de fora. Tudo que elas fazem, ou melhor, reflita, tudo que você faz é para que você possa se sentir mais feliz. Aí você fala assim, não, mas eu faço pelos meus filhos, pelos meus netos, por não sei quem, porque isso te faz feliz, é sempre você em primeiro lugar. Então, entenda isso. Nenhum tipo de condicionamento sobre felicidade ou contentamento estão no futuro, eles estão sempre aqui agora. Se você não é feliz agora, você não vai ser feliz nunca mais. Você entendeu isso? Seja feliz agora. Não ser feliz agora faz com que você fique buscando a felicidade sempre amanhã. E amanhã nunca chega porque não existe. Só existe o agora. Amanhã vai ser o agora. Então, procure motivos para ser feliz agora. Ou melhor, seja feliz sem motivos. Esse é o ideal. Se desconecte dos motivos que você crê que te deixam feliz. Seja feliz sem motivos. Seja feliz porque essa é a sua natureza.
Não importa o que aconteça, não importa as coisas que dependem ou não dependem de você, seja feliz. Mas para ser feliz agora, é só reconhecer essa felicidade. E para reconhecer, a gente precisa voltar lá, precisa sentar, meditar, observar e começar a tirar as coisas de cima. Você está no meio de um escombro, um monte de coisas assim jogadas em você e você não consegue sentir a felicidade, porque está tudo em cima de você. Tira todo esse monte de traga, de escombro de cima de você e você vai ver a felicidade, ou melhor, você vai viver a felicidade. E aí você vai perceber que não tem nada a ver com o cônjuge, não tem nada a ver com profissional, não tem nada a ver com trabalho, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com casa, com carro, com fome, com nada, com absolutamente nada. A felicidade não depende de nenhum recurso externo. A felicidade é um estado de consciência que já está presente dentro de você. Você só não consegue perceber isso, você só não vê isso. Então esqueça todas as formas que te ensinaram sobre buscar a felicidade ou se manter feliz, porque elas são erradas, são equivocadas. Fala assim, Bruno, não acredito que você está falando, tudo bem, se não é para você acreditar mesmo. Eu quero que você duvide, eu quero que você confronte as minhas ideias, eu quero que você se auto-investigue, quero que você, mais do que isso, esqueça eu, faça isso em você, questione a sua mente, questione os seus pensamentos, questione as histórias que contaram para você, questione tudo aquilo que está no seu coração e você vai encontrar a verdadeira paz interior, que é aquilo que você é. E nunca saiu daí, está sempre aí. Aí esse é o mais louco de tudo, está sempre aqui. Essa busca constante pela felicidade futura nos impede de viver plenamente no presente e nos mantém presos em um estado de insatisfação e ansiedade. É aqui que você está. É um estado constante de insatisfação e ansiedade. Para sair disso aqui, tem que viver o presente. Tem que resolver todas as pendências passadas emocionais. Tem que olhar para elas com amor, com caridade, com carinho. E a aceitação, aceitar que elas aconteceram, que foi dessa maneira. Por mais terrível, por mais pior que tenha sido o seu passado, você vai precisar aceitar. Eu estou falando do quê? Estou falando de perdão. Enquanto você não perdoar o seu passado, ele vai ficar remoendo e voltando no seu presente. E você nunca vai viver o presente, você sempre vai viver de passado. Quer resolver logo? Perdão. Perdoa todo mundo, perdoa todas as pessoas que você acredita dentro do seu coração que te magoaram. Perdoa todas as pessoas que você acredita que te fizeram mal. Perdoa todas as situações e circunstâncias que você acredita que te colocaram em lugar de sofrimento. Perdoa tudo. Se você conseguir fazer isso de uma forma mais rápido você cresce, mais rápido você sai desse lugar de sofrimento. E entra numa frequência de liberdade. Porque você joga, você sai disso. Não é colocar debaixo do tapete, é resolver, tem que resolver. Se você não resolver, só tem uma maneira de resolver, isso é com amor. Amor é perdão. Tem que perdoar tudo. Tudo e todos. Quando você resolve isso, aí você vai para a segunda etapa, que é se auto-perdoar. Porque além de perdoar os outros, o que acontece? Quando a gente está em sofrimento, a nossa primeira tendência é culpar os outros. É criar vilões para o nosso sofrimento. Então você começa a ver personagens e criar vilões. É fulano, é ciclano, não sei o que, é situação, é isso. É por causa do país, é por causa do governo, é por causa do não sei o que, é por causa disso aqui, por causa daquilo. A mente humana funciona dessa maneira. Você vai começar a procurar culpados. Quando você começa a procurar culpados, você não consegue enxergar a realidade, porque você está criando uma falsa realidade, quando na verdade você foi o criador de tudo isso. Só que esse é o segundo estágio. Depois que você conseguiu perdoar todo mundo, já libertou o seu coração está leve, você dispensou todas essas demandas, resolveu isso, perdoou de verdade. Aí você fala assim, agora eu vou me perdoar, porque fui eu que criei isso. Então aí vem o auto-perdão. O auto-perdão não é uma auto-piedade. Tá? A auto-piedade é vitimismo, isso é um outro problema, que é excesso de ego. A gente quer destruir o seu ego, encontrar a sua verdadeira essência. O seu personagem, que é o seu ego, criou as situações de sofrimento. Agora você olha para si, esse personagem, perdoa ele. Quer um exercício? Fecha os olhos, olha para si mesmo como se fosse uma criança. Isso serve para qualquer pessoa ou situação. Olha para essa situação, a pessoa como uma criança. E perdoa ela, olha nos olhos dela e perdoa, libera perdão para essa pessoa. Você fala isso e sente isso. Sente que você está liberando do seu coração esse peso e essa libertação vai acontecer.
Use o seu imaginário, a sua imaginação, o seu campo mental de imaginação para criar esses processos de liberação. Você não precisa ir lá falar com a pessoa. Se quiser, ótimo, mas não faz diferença. Mas tem que modificar o seu comportamento com ela. Okay? E não importa se ela já morreu ou não. É a mesma coisa, fazer com quem está vivo ou quem está morto. Porque na verdade você vai entender outra coisa também para o futuro mais para frente. Não existe morte. A consciência não morre. Quem morre é um veículo, é um corpo. Lembra, você não é o corpo nem os pensamentos. Tudo isso eu tenho que morrer. Tá? Isso faz parte da sua maturidade de consciência. Entender que são estágios e são dimensões do seu ser, mas isso de fato não é você. Ok? Então, mandem-se embora. Perdoa as pessoas, perdoa a si mesmo. Pronto, você abre um caminho de liberdade dentro do seu coração. Ok? E aí você vai prosperar. Você vai entrar nessa frequência do presente aqui e agora e vai viver aquilo que você foi criado para. Você é feliz. Você é abundante, você é próspero. Tá? E você vai sair dessa frequência de insatisfação e ansiedade. Devemos encontrar a alegria no momento presente, independentemente das circunstâncias externas. Você tem que entender de uma vez por todas que não são situações, pessoas ou circunstâncias que definem se você é feliz ou não. Ok? A sua felicidade depende da sua percepção de quem você é. Lembra, lá no início, a identidade. Se você se conectar com a sua identidade real, que não tem nada a ver com o personagem do mundo, que não tem nada a ver com os pensamentos, as emoções, sentimentos, você vai passar por isso aqui de uma forma muito alegre e feliz, e sempre muito alegre e feliz. Tá? Não tem sofrimento. Você entendeu o que você é e que você está passando por uma experiência, mas que você não é nada disso. Aquilo que você é está sempre lá. E não pode ser descrito, não pode ser falado, não pode ser visto com os olhos físicos, mas pode ser percebido e compreendido por algo por essa testemunha interna. Tá? É difícil até encontrar palavras. 5. O papel da mente. A mente desempenha um papel crucial na perpetuação do sofrimento, pois é através dos pensamentos incessantes e da identificação com eles que nos envolvemos em histórias e emoções negativas. Você já entendeu isso aqui? É aquele conjunto, atualmente, é aquele conjunto de pensamentos, emoções, sentimentos, histórias passadas, memória, todo esse sistema de crenças, ele desempenha um papel crucial na perpetuação do sofrimento, ou seja, você só continua sofrendo porque você continua a alimentar esse sistema de crenças e pensamentos e emoções que fica recriando diariamente no teu sistema essas experiências de sofrimento. Então, o que fazer? Se desconectar energeticamente disso. Como você faz? Perdoando o seu passado. Perdoa tudo, aceita tudo como foi, como aconteceu, da forma como aconteceu e faça diferente daqui para frente. Mas faça com verdade, com alegria e com amor. Se desconecte das experiências passadas, liberando perdão para as pessoas, circunstâncias e pessoas que você acredita que te magoaram e te colocaram nessa situação, mas não foi, mas vamos fingir que foi elas, ok? Na tua mente você fala assim, não, mas foi elas. Não, não foi, isso é uma visão equivocada, foi você mesmo. Tá? Se você quiser crescer, você vai ter que tomar novas decisões. A primeira delas é a autorresponsabilidade, é começar a pensar como um co-criador da realidade. Tá? Você não é vítima mais do universo. A partir de agora você é co-criador. Você sempre foi, mas vamos fingir que você não era. Você era uma vítima. Então a partir de agora você não é mais. Então esse vídeo não é para qualquer pessoa. Muita gente que já saiu e quando mais eu falo, mais elas querem sair e ficam com raiva do que eu estou falando. Mas fique tranquilo, tá? Você está com raiva de você mesmo, não é de mim, eu sei disso. Tá? Você está com raiva porque eu estou confrontando o seu status quo, o seu sistema de informações e pensamentos. E isso que eu estou falando vai contra aquilo que você quer acreditar. Quem é vítima, quem vive na escassez, não pode acreditar que é o criador da própria escassez, do próprio vitimismo. Tá? Então, esse é um pensamento que, se você entender agora, você se liberta rapidamente. Então, vamos lá. Liberou as pessoas, circunstâncias e situações, perdoa elas, perdoa a si mesmo, libera a si mesmo da culpa, tá? Da autocomiseração. Você não é mais autocomiserável, você é livre. E por ser livre, você escolhe a partir de agora se você quer continuar criando sofrimento, se você quer criar abundância e aproximar a sua frequência daquilo que você é verdadeiramente, que não tem nada a ver com o sistema de sofrimento. Tá?
Então, a nossa mente acaba por então perpetuar o sofrimento quando a gente não faz esse rompimento, essa quebra desse sistema energético que mantém a gente preso no passado e não vive o presente, não vive a nossa essência no presente. Tá? Então você já sabe como fazer isso. Precisa fazer a prática. Tá? Esse trabalho não é teórico. Tá? Essa parte de teorizar, de refletir aqui, de filosofar sobre a nossa existência, faz parte para abrir a sua mente. Agora, o que vai definitivamente modificar o teu padrão de frequência é realizar as práticas. Okay? Se não realizar a prática, não tem mudança de frequência. A importância de cultivar uma observação consciente dos padrões mentais, permitindo-nos reconhecer a natureza transitória e ilusória dos pensamentos. Então, isso aqui foi a prática que eu falei no início da aula, da meditação passiva. Sente em meditação, tá? E observa a sua própria mente, observa a sua mente, como ela funciona, os pensamentos aparecendo e desaparecendo, aparecendo, desaparecendo. Às vezes um pensamento aparece e fica. Tá? Observa ele, a resistência que ele tem em ir embora, porque isso tem a ver com a sua capacidade de mantê-lo aqui. Se um pensamento surgiu e não foi embora, é porque você manteve ele aqui. E isso é aquele negócio que nós falamos também. É o apego a esse pensamento. Se você tem apego a esse pensamento, a esse sentimento, porque um pensamento está ligado a um sentimento que pode gerar uma emoção. Tá tudo ligado. A gente só está falando aqui de cada um, mas está tudo ligado. Uma coisa liga na outra. E não tem uma ordem. Pode ser que um pensamento gere um sentimento e gere uma emoção. Uma emoção gera um sentimento e gera um pensamento. Ok? Aí você está perguntando assim, qual a diferença entre pensamento, emoção e sentimento? Vamos lá. Pensamento é uma informação. Pensamento é uma informação. Tá? Aqui dentro dessa garrafa tem uma água. Isso aqui é um pensamento. Agora, um sentimento essa água que eu tomo, ela é limpa e pura, então ela me faz bem. Eu tenho esse sentimento, eu sinto que essa água ela é pura, tá? Eu sinto, por isso que eu tomo ela. Porque se eu não sentisse que ela é pura, eu não tomaria, ok? E a emoção é quando esse sentimento e essa informação, que é o pensamento, eles são canalizados no corpo. Ele gera uma emoção, tá? Posso dizer para você que essa água, eu posso contar uma história, né? Criar uma narrativa. Essa água, ela foi a água mais pura que tem no universo, porque foi captada no planeta X, que é o planeta mais puro do mundo, e quando ela chega aqui para mim, eu tomo ela e me emociono. Eu começo a chorar. Eu crio uma emoção. A emoção é o transbordo do pensamento, do sentimento. Tá? Então eu comecei a me emocionar porque uma água é tão pura que eu nunca vi antes e eu acredito que ela vai me trazer um bem comensurável. Então eu posso criar uma narrativa, essa emoção ela extrapola e vem para fora através do meu corpo. Isso pode ser com qualquer coisa, emoção, né? Alegria, raiva, tristeza, que mais? Ódio, rancor, ressentimento. Tem vários tipos de emoções que são transbordadas no corpo através de várias formas, tá? Então essa é uma diferença básica aqui entre pensamento, sentimento e emoções. Ao nos tornarmos conscientes da nossa identificação com a mente, podemos então começar a desidentificar-nos dela, abrindo espaço para uma maior presença e clareza. Então, quando você faz os exercícios que eu te indiquei, de meditação, de ressignificação, de liberação energética do passado, você abre espaço na sua mente para uma maior presença e clareza. Quem está presente tem clareza de percepção. Clareza de percepção é transparência, então o que eu vejo, o que eu experiencio é real, porque não está mais condicionado com aquele sistema de pensamentos, crenças, emoções, histórias, narrativas, que é a minha mente, que é o ego. Quando eu não estou mais identificado com o ego, eu vivo no presente de maneira íntegra, total, sem qualquer manipulação
que tenha sido feita pela minha própria mente. Isso é viver em estado de meditação. É sair do condicionamento da mente, é sair da visão egóica. Isso significa que você não vai mais ter ego? Não, você sempre vai ter o ego. O ego, ele é parte essencial do mecanismo da existência nesse condicionamento existencial, desse plano da existência. Porém, é possível ter o discernimento que nós chamamos de viveka em sânscrito, o discernimento correto do que é de fato você e do que é o personagem criado pelo ego. Tá? Então, quando você está livre do ego, você tem uma presença, ou melhor, você tem a totalidade da presença e da consciência de clareza sobre a existência. Ok? Exercícios de sugestão para você praticar, tá? Para você aprender a criar essa desidentificação com o ego, com a tua mente. 1. Observação da mente. Pratique observar os padrões de pensamento em sua mente sem julgá-los ou se envolver emocionalmente com eles. Torne-se consciente dos pensamentos que surgem, desenvolvendo uma separação entre sua identidade e a mente. 2. Prática da presença. Traga sua atenção plenamente para o momento presente. Concentre-se em sensações corporais, como a respiração, para ancorar sua consciência no agora e romper a identificação com os pensamentos e emoções. 3. A aceitação do momento presente. Exercite a aceitação plena do momento presente, independentemente das circunstâncias externas. Abandone a resistência mental e emocional ao que está acontecendo e permita que as coisas sejam como são. Não somente as coisas, mas as pessoas. Libere as pessoas para serem como elas querem ser, como elas se manifestam, e pare de querer controlar o que é externo a você. Controle apenas a si mesmo. Esse é o grande código. 4. Desidentificação com a mente. Reconheça os momentos em que você está perdido em pensamentos e emoções, ao perceber que você não é seus pensamentos, mas a consciência que observa. Você se desidentifica com a mente e alcança um estado de presença mais profundo. Isso aqui precisa ser praticado. Não adianta só ler o texto e ouvir o que eu estou falando. Se você não sentar e praticar, aí você fala assim, mas quanto tempo? Já falei antes. Comece com pouco tempo e vá aumentando de acordo com o seu conforto nas práticas. Porque se você for logo para falar assim, eu vou ficar 1 hora sentado em meditação, você não vai fazer da maneira adequada. Você pode até conseguir ficar sentado 1 hora, mas não vai ter servido para nada. Porque você não sabe como se comportar dentro dessa 1 hora, observando a própria mente. Porque você nunca treinou isso. É treinamento mecânico. É só repetir isso o máximo de vezes que você conseguir, até que vai chegar um dia que você não vai mais precisar fazer isso. Porque você já aprendeu, você já recodificou a sua mente, você já padronizou, fez um padrão novo. É como se você estivesse instalando um novo software com melhorias e com novos significados. Tá bom? 5. Cultivo da gratidão. Pratique reconhecer e apreciar as bênçãos e momentos de beleza presentes na vida cotidiana. É no dia a dia. Direcione sua atenção para as coisas simples e cultive um sentimento de gratidão por essas experiências. Eu duvido que você nunca pensou nisso antes. Cara, as ruas que você anda, você agradeceu as pessoas que construíram as ruas que você anda, as rodovias que você percorre, os carros que você se movimenta, por cada uma das construções que você usa diariamente. A casa que você mora foi você que construiu, foi você que colocou tijolo por tijolo, colocou massa, que colocou cal, cimento, que misturou água, que mexeu, que deu suor, você fez isso.
A casa que você mora não foi nem você que construiu. A comida que você come não foi você que criou. Você entendeu o nível de gratidão que a gente não tem com a realidade? Quantas coisas agora que você usufrui, que você é abençoado, que você é presenteado, não somente pela natureza, mas pelos homens também, que você não agradece. Tudo que você faz tem a mão de outras pessoas, tem a mão do Criador. Então seja grato por isso. Quantas pessoas hoje, ou amanhã, ou ontem, desviaram o seu caminho da rua para que não trombasse com você? Quantas pessoas frearam o seu carro para que não batesse no seu? Quantas pessoas fizeram favores a você que você nem ficou sabendo? Uau! A nossa vida ela ainda está muito pequena. Aumente a sua consciência. Aumente o seu campo de clareza sobre a existência, saindo daquele universo chamado eu, ego. Tem algo muito maior para você aqui agora. É só você perceber isso. Sempre teve e sempre estará. Não deixe de cultivar a gratidão. Ela é o mecanismo mais rápido e mais potente de nos tirar de um lugar de sofrimento e escassez. Agradeça por tudo, inclusive pelo sofrimento, porque se não fosse o seu sofrimento, você não estaria em um movimento de ascensão da sua consciência. Você ia continuar dentro desse lugar de limitação, de percepção da realidade. Todo tipo de sofrimento que você tem, seja ele físico, psicológico, não importa qual a origem emocional, qual a origem dos seus sofrimentos, agradeça a eles, porque sem eles você não teria a chance de crescer, de ter a percepção de que você precisa abrir o leque da sua visão de percepção da realidade. E você só faz isso de um lugar de muita coragem, para sair de um lugar de pouca visão para ampliar tudo. Tá? Ninguém nunca te ensinou isso e é muito provável que poucas pessoas te ensinem isso. Mas se você compreender a mensagem que está sendo transmitida aqui, rapidamente você vai crescer no seu sistema de consciência evolutivo e vai ser mais feliz, porque isso é a única coisa que você é. Você já é feliz, só precisa tirar as coisas que estão bloqueando a sua percepção. Tá bom? Finalizamos então aqui essa aula. Essa aula é a mais importante de todas. Se você precisar, reveja essa aula quantas vezes precisar. Vá atrás do autor que me fez inspirar nessa aula, que é o Eckhart Tolle, que ele fez o livro, tem muitas palestras dele no YouTube, assista as palestras dele, ouve da boca dele, do criador falando. Não, ele não é o criador, ele é o organizador dessas ideias. Né? Então ouça ele falando, as entrevistas que ele dá, leia os livros dele, porque nos livros você vai encontrar mais informações, mais detalhes, vai se aprofundar mais, ok? O poder do agora, o poder do silêncio e uma nova consciência, que é uma projeção para um mundo melhor, através desse tipo de pessoas que buscam o autoconhecimento, que começam a criar essa independência desse sistema condicionado, sai do ego e vive a sua verdadeira essência. Tá bom? Gratidão, muita gratidão por você participar até o fim dessa aula. Eu entendo que muitas pessoas não vão suportar isso, não é para elas. Vai chegar o momento delas e talvez de uma outra forma, de uma outra linguagem. Não tem nada errado. Aquele que se conectar com isso, que enxergou sentido nisso aqui, pega isso aqui e cultive essa semente para que você possa crescer em sabedoria e verdade. Tá bom? Muito obrigado. Nos vemos aí numa próxima aula.